5 dimensões devem ser avaliadas quando você fala de inovação. Uma delas você tocou bem no assunto, que é a questão do ambiente/estrutura física. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Digital Thinkers. Eu sou o Gui Zanoni e hoje eu tenho o prazer de conversar com um cara que é excepcional no que faz, vai ajudar a gente a ter uma visão um pouco mais estruturada, um pouco mais ampla sobre o que é inovação, como aplicar a inovação, seus benefícios, os seus prós, seus contras, e vai trocar essa ideia com a gente aqui. Primeiro episódio do Digital Thinkers, ele é meu amigo pessoal, trabalhamos juntos, ele é Ale Silva. Fala Ale, como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Beleza, Gui? Prazer estar contigo, cara. Realmente, quantas conversas, quantos cafés que a gente já não tomou aí no teu escritório, muita ideia bacana. E agora a gente vai dar uma pequena amostra para o nosso público aí do que a gente pensa para o futuro. O papel da inovação em 2025. Como é que você está enxergando isso, cara? Eu, particularmente, tenho visto algumas coisas. A CS acabou de acontecer, né? Inclusive, muita coisa interessante já foi possível de ver o movimento das empresas, né? Essa questão de o ser humano com mais tempo, uma vez que a tecnologia está nos permitindo ter mais tempo e, portanto, a gente, teoricamente, aproveitando melhor nossos tempos, nosso tempo em casa, com a nossa família, a gente começa a ver ali uma tendência muito grande para robotização, automação residencial, dos próprios escritórios, mas, assim, muito forte relação ali com robô aspirador, robô limpador de piscina, robô passador de roupa, enfim, tem para tudo, para todos os gostos. Como é que você tá vendo, cara, a inovação nesse ano? O que você vê de tendência e assim, quais são as preocupações que você também observa? Enfim, fala um pouquinho desse cenário pra gente. Vem crescendo muito a questão da automatização dos ambientes, né? Da conexão entre casa, carro e tantos outros eletrodomésticos, né? Então, a tendência é que esse tipo de automatização continue para facilitar a vida dos indivíduos, né? As empresas e empresas de tecnologia, LG, né, Panasonic, Bosch, expõem constantemente em todas as feiras, inclusive a CES, soluções nesse sentido. Então, não fica mais a critério somente das Big Five de tecnologia falar sobre isso. Não, está tendo sim uma grande preocupação em fazer com que as pessoas consigam ter mais tempo com a sua família, né? Consigam ter mais tempo para o seu lazer, né? Essa é uma delas. A outra tendência, e que, na minha opinião, não vai sair de moda nunca, é que a preocupação com o impacto, com as gerações futuras, com o ambiente, né, com o meio ambiente, com a natureza. E a gente sabe que há bem pouco tempo atrás, quando se falava de tecnologia, não se tinha tanto essa preocupação. Agora, é uma preocupação de todo mundo, né? Não só das empresas, mas dos governos e de nós, né? Os cidadãos também têm que se conscientizar para que a gente tenha um planeta seguro para as próximas gerações, um planeta que seja sustentável. E, por último, é a questão da inteligência artificial, né? A gente vê que a inteligência artificial também vem numa crescente, tanto na CES quanto o SXSW e tantos outros fóruns de tecnologia. E, na minha opinião, não vai ser igual ao blockchain, que foi um grande boom e, na hora H, não se mostrou efetivo quanto a aplicações, né, que eram propostas. A inteligência artificial se mostrou aplicável em diversos campos, desde da questão de metalurgia, chegando na medicina e em tantos outros segmentos do mercado, né? Então, outra, é algo que é palatável pelo consumidor não especialista, ou pelo cliente não especialista, pela pessoa não especialista. Né? Esse é cara, acho que você tocou no ponto certo, né? Democratização, ela é realmente user-friendly. Antigamente, cara, você vai lembrar disso. A gente falava numa época que todas as profissões, seja ela de humanas, exatas, qual for, seria necessário aprender a programar, né? E eu acho que esse é o momento. A programação, ela se vê na interação, na interface que a gente tem com a IA. Como solicitar, como pedir. E aí, de fato, né, nós precisamos programar. É o famoso prompt engineering, né, que a gente chama hoje em dia, que é a interface que a gente tem com a máquina, com a IA. E a programação que a gente precisa saber fazer ali é exatamente para extrair o máximo e o melhor da IA. Então, acho que a gente está chegando realmente
realmente nesse momento. E você falou um negócio muito, muito legal, que eu também acredito muito nisso, diferente, por exemplo, da blockchain, que é algo bastante técnico, é bastante difícil, né? A digestão, o conhecimento, ele também tá bem nichado. A IA, pelo contrário, né? Ela tá no mainstream, ela realmente é a hype do momento, e eu acho que com razão. A pergunta que eu queria te fazer, cara, é a seguinte: você tem medo da IA? Eu não, particularmente não tenho medo da IA nem da tecnologia, tá? Por quê? Porque fiz alguns estudos sobre liderança, sobre a questão da tecnologia versus os postos de trabalho ou a possível perda dos postos de trabalho pelos seres humanos para a tecnologia. E, na minha opinião, os seres humanos que forem capazes de aprender a lidar com a IA, né? A dominar a IA e não ser dominada por ela, né? Vão ter muitos benefícios Sim. profissional e pessoalmente, né? Por Eu que que eu concordo falo isso? eu concordo contigo, cara. Assim, obviamente, ela assusta um pouco, né? A gente vê alguns cases, a gente vê algumas coisas, mas eu acho que é sempre uma evolução. Sei lá, na época de 95, 96, quando a internet, né, chegou no Brasil realmente com mais força, eu acho que esse papo também rolava. A internet vai mudar o mundo, de fato mudou, e vai destruir muitos empregos, mas se a gente olhar para hoje, né, a gente nunca teve tantas pessoas empregadas no mundo. Mesmo com o advento da internet e da tecnologia que se aproximou. Acho que com a IA vai ser a mesma coisa. Vai ter aquele curto prazo onde, de fato, algumas coisas vão ser trocadas, alteradas, modificadas, enfim. Sim, muita gente vai perder algum tipo de emprego, seus empregos, enfim, mas a médio e longo prazo eu não vejo isso como um grande risco. E aí eu não estou falando da parte ética, moral e até mesmo a questão mais filosofal do negócio, né? Acho que falando mesmo da produtividade das pessoas e dos serviços e dos empregos. Então, eu também concordo contigo, não tenho medo da IA, não tenho medo da tecnologia. O meu receio maior neste momento é como que nós podemos, né? E aí, quando eu falo nós, eu tô falando os profissionais de mercado mesmo. Como que nós podemos estar se atualizando para continuar relevante para o mercado. Porque, de fato, algumas pessoas não vão conseguir. Mas como que as pessoas que querem, como é que nós vamos conseguir nos manter relevante para que a gente possa, assim, de fato, fazer a diferença no mercado de trabalho, garantindo nossos empregos e aumentando a produtividade. Acho que esse é o ponto, né? Eu tenho até uma pista com relação a isso, Gui, que a gente sabe que as máquinas, né, não têm sentimento, não têm emoção. E talvez esse seja o caminho, né? Pessoas e líderes colocarem o fator humano, né? Colocarem a sensibilidade, trazerem a emoção em tudo que fazem, tá? E um ponto adicional é o pensamento crítico. Pensamento crítico que, claro que com o avanço da inteligência artificial, as máquinas estão ficando cada vez mais inteligentes. Isso a gente não tem dúvida. Mas o pensamento sistêmico, o pensamento crítico do ser humano, né, que junta com o fator ético, que junta com valores, que junta com propósito, acho muito difícil uma máquina, um robô humanoide que seja, que consiga fazer isso. Então, acho que nós, seres humanos, a gente tem que, literalmente, colocar mais o fator humano dentro do que a gente faz. Colocar mais a emoção, colocar mais a sensatez, né? Esse pensamento crítico que que nos foi dado, né? E que é peculiar nosso. Fato, cara, eu falo muito sobre isso também, Ale. Então, assim, você tá com medo de IA, você que tá assistindo esse programa aqui, esse episódio, tá com medo da IA, tá com medo de perder teu emprego, tua profissão, eu acho que o foco está em quais habilidades humanas que a máquina, pelo menos até esse momento, não tem, e a médio prazo a gente entende que não vai ter. Criatividade, empatia, né, sensibilidade, essas habilidades que são as chamadas soft skills, né? São habilidades que eu acho que a máquina não vai atingir tão cedo. Se atingir, não vai ser tão cedo. E são aquelas habilidades que vão fazer do profissional a diferença. Você somando isso com a parte técnica de saber usar as tecnologias. E aí eu não estou falando só da IA, estou falando de carro autônomo, drone, blockchain. Podemos falar de várias tecnologias. Se você souber unir esses dois mundos, cara, a tua chance de se manter relevante no mercado, ela é gigantesca. E para isso é preciso de uma adaptação, né? Não há dúvida disso. Não é fácil nem para nós que estamos no mercado, né? Que trabalhamos com inovação, que falamos da inovação, não é fácil. Quanto mais para quem não está já atuando ou entendendo o que está acontecendo no mundo. Então, se vale aqui alguma dica, né? Para quem está assistindo esse episódio, foco nas soft skills e entenda como você
faz a junção disso, dessas habilidades que são humanas, que são suas, faz isso de forma única, como que você junta isso com as tecnologias. Ale, falando da CS, né, que aconteceu agora, por isso que tá na pauta, a gente quer fazer um vídeo também sobre isso mais à frente. Eu vi a inteligência artificial sendo aplicada praticamente em tudo lá, né? Tem um caso muito interessante, né? Que é a IA fazendo churrasco. Então, é uma churrasqueira onde você informa quantidade de carne, qual é a peça da carne, né? Qual é o pedaço de carne que você vai preparar e o ponto da carne e o resto é com a IA. Cara, legal, bacana, é interessante isso, mas de fato, lembrem-se, né? A gente não pode deixar e não pode perder um pouco da essência humana. A gente não faz o churrasco para chegar no ponto exato da carne. A gente faz um churrasco para bater papo, para conversar, para socializar, que é isso uma das habilidades essenciais para nossa sobrevivência. Então, a IA aplicada a qualquer coisa, só pela hype, não funciona e tem vida curta, né? Acho que serve como experimento, serve como teste, como case, bacana. Mas não é isso, né? Não é isso. Eu não sei se você viu alguma coisa interessante lá também pela CS que você possa trazer, alguma ideia muito maluca com IA, ou enfim, que não tenha também a IA, que seja em outro aspecto da tecnologia. Você viu alguma coisa que te chamou a atenção lá? Cada vez mais robôs, né? Os robôs para tudo, né? É, controles por voz e por tela, né? E também a gente vê que robôs humanoides estão cada vez mais próximos de serem lançados, né? Além de algumas inovações que a CES trouxe nesse sentido, também participei de alguns eventos no final do ano passado, e, e os especialistas dizem, né? A Tesla, por exemplo, né? O Elon Musk já tem um exército de robôs humanoides prontos para ir para as ruas, né? E com alto poder de cognição. Mas, na minha opinião, né? Por mais que eles falem que no médio longo prazo pode-se ter até relacionamentos entre um robô humanoide e um ser humano, eu acredito que isso deva demorar um pouco, né? Por questões éticas, principalmente, e regulatórias, mas também é uma questão de barreira tecnológica, né? E custo. Tá? Então, isso tudo tem que ser analisado, por mais que numa feira pareça que é fácil, né? E apareçam amostras desse tipo de tecnologia, assim como apareceram há muito tempo atrás de blockchain, o início da inteligência artificial e por aí vai, né? Muito se fala em robô humanoide versus ser humano, mas isso, na minha opinião, vai demorar bastante para coexistir. Eu concordo. Eu acho que nós que estamos aqui, né, na ponta da inovação, a gente vê isso como uma bolha, né? Porque a gente vê isso o dia inteiro, a gente lê sobre isso o dia inteiro, a gente escuta isso o dia inteiro, mas a entrada disso de fato como algo realmente pronto para coexistir com a gente, acho que é algo que vai levar um tempo de fato, né? Interessante pensar dessa forma quando a gente fala de carro autônomo. É um fato. Aconteceu há 5 anos atrás e hoje já é fato, já é realidade, né? Em Las Vegas, onde acontece a CS, você pega carro autônomo como táxi, você tem outras tecnologias que, de fato, avançaram e aceleraram muito rápido, e eu acredito que isso vai acontecer com a inteligência artificial, vai ser rápido, vai ser, de fato, muito rápido, porque uma vez que isso está no mainstream, tem muita gente, tem muita empresa, tem muito desenvolvedor atuando, e aí a velocidade da expansão dessas tecnologias, ela também é muito grande, mas eu concordo contigo que até a gente ter, por exemplo, algo que realmente está no nosso imaginário, né? Um empregado doméstico humanoide, talvez isso leve alguns anos, talvez aí até 10 anos, eu não sei exatamente, mas acredito que não é algo tão rápido de acontecer, mas, entretanto, todavia, né, as pequenas inovações do nosso dia a dia, isso já está acontecendo. E realmente transformador, e como dizem, a gente pode estar no início da internet, lá do século passado, né, para esse momento para IA. Falando de inovações, cara, um pouco mais agora corporativas, cara, eu tenho uma dúvida que eu quero tirar contigo. Você que é um cara que passou por grandes empresas, inovando para grandes empresas, cara, por que é tão difícil uma empresa grande inovar, velho? Inovar de verdade, não tô falando das pequenas inovações, tô falando daquela inovação que realmente muda a empresa de patamar. Por que é tão difícil? Por que há tanta resistência dos níveis superiores? O que acontece, velho? É uma pergunta de US$ 1 bilhão, né? Mas, pela minha experiência aí de 25 anos, né, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, eu posso dar alguns caminhos, né? Primeiro ponto, a questão da cultura da inovação, tá? A gente vê que é, a palavra inovação virou uma buzzword, mas não é fácil você sustentar essa palavra com ações concretas se você não tiver
uma cultura muito bem estabelecida de inovação dentro da sua companhia, tá? Um outro ponto que dificulta muito é o drive exclusivo para execução de curto prazo. Aquela inovação incremental, aquela melhoria contínua, que é que é fundamental, né? Que é o core da companhia, e eu concordo que tem que ter total atenção nela, mas não pensar em médio e longo prazo, não ter planos, não ter um roadmap desenhado no curto, médio e longo prazo. E a gente sabe que é no médio e no longo prazo que as inovações radical e principalmente transformacional é que vão ocorrer. Então, você me pergunta, e daí eu faço o link com a alta liderança, o board das companhias, né? Um truque para quem está nos assistindo e que, assim como esse, eu divido vários outros caminhos ou direcionais dentro da minha mentoria, é mostrar pequenos resultados, junto com grandes projetos. Então, é você coletar aquelas maçãs, né, que estão mais na tua mão. São projetos um pouco menores, mas que geram resultados em curto prazo. Com isso, vai ganhando a confiança da alta liderança e consegue, no médio e longo prazo, colocar projetos mais desafiadores. Eu ia falar exatamente isso, né? A confiança, a inovação é um processo de confiança, né? Principalmente em grandes empresas, a gente sabe como que é, porque passamos por grandes empresas tentando e trabalhando a inovação. E é de fato assim, né? Eu acho que a grande questão é a gente teve algumas fases da inovação. Acho que a primeira fase foi a fase de vamos pintar de vermelho, de azul, colorido, vamos trazer videogame, coloca grama sintética, traz mesa de ping-pong, sinuca e pronto, agora a gente é inovador. Acho que essa é uma fase. E é uma fase importante, foi uma fase importante. A gente teve a quebra de paradigma de escritórios burocráticos para um escritório um pouco mais inovador e eu costumo dizer que isso é importante, cara, porque a inovação ela é a criatividade PJ, né? Ela é a criatividade das companhias. Para ser criativo, a gente precisa ter ambientes que nos permitam ser mais criativos. Então, acho que sim, foi uma primeira fase, né? A segunda fase, eu acho que é a fase do, opa, peraí, não é isso, vamos mudar, vamos para os labs. Agora a gente vai criar lab. Então, nos labs vai ter impressora 3D, vai ter tecnologias emergentes, vai ter um monte de startup trabalhando com a gente. Isso também é muito importante, muito interessante, abrir um caminho muito legal para empresas emergentes, empresas inovadoras e novas conseguirem entrar no mercado corporativo, que é onde elas conseguem escalar, né? A gente viu isso acontecendo nas empresas que a gente passou e o fruto está aí. Inclusive, grandes empresas hoje já têm fundos de investimento onde elas mesmo investem em empresas do segmento. Isso é fantástico, é incrível, porque, de fato, uma cultura de inovação ela é muito mais fácil de ser criada do que ser modificada. O que eu quero dizer com isso? Que contratar pessoas inovadoras não significa que você será inovador, porque a cultura talvez não permita, não consiga abertura suficiente para isso. Agora, quando você investe em empresas inovadoras, você está investindo na cultura de inovação. E aí, essa cultura de inovação já está mais bem estabelecida, né? Até mesmo pelas necessidades dessas empresas emergentes. Então, isso é bem legal mesmo. Ô, Ale, falando um pouco agora também... Pois não, claro. Só te cortando, mas para não perder o link com o que você falou, eu acredito que 5 dimensões devem ser avaliadas quando você fala de inovação, né? Uma delas você tocou bem no assunto, que é a questão do ambiente / estrutura física. Mas eu vou explicar de uma forma didática, desde o começo, né? A primeira dimensão é a estratégia. O que você imagina como estratégia de inovação para a sua empresa, para suas áreas, para os seus negócios? Né? É a primeira coisa que você tem que definir. O que é inovação para você e qual é a estratégia de inovação? A outra dimensão, né, e a outra etapa desse pensamento mais sistêmico é a questão de processos. Como funcionam os processos da sua companhia para a inovação, para permitir a inovação e a criatividade? É só uma área compartilhada entre duas áreas ou é permeada entre a empresa, né, na empresa inteira? O terceiro ponto, e que está no meio da jornada, não por acaso, é a questão de pessoas. Aí entra muito a cultura, né? Líderes para inovação, formação de equipes inovadoras, soft skill mais hard skills, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Depois, a gente passa a avaliar a dimensão, que já foi falado aqui, de estrutura física / ambiente. Estrutura física é algo óbvio, mas ambiente está muito mais relacionado a rituais de inovação
e inovações, inovação aberta, relacionamento com o ecossistema e coisas do tipo. E por fim, que a gente não pode deixar de lado quando a gente fala de inovação, é a questão de resultados. Como que eu vou fazer a governança dos meus resultados, dos meus projetos? Como é que eu vou dar uma visibilidade para a alta liderança dos projetos de curto, médio e longo prazo? Tem uma forma, tem um conjunto de indicadores, tem toda uma governança e uma gestão que tem que ser feitas, uma periodicidade, né? Então, basicamente, né, ao longo da minha trajetória, eu consegui colocar nesses 5 blocos fatores importantes que a gente pode discutir, tanto numa consultoria, numa mentoria ou num ambiente de capacitação, por exemplo. Muito legal, inclusive até em projetos de estrutura e implementação da inovação. Cara, é muito massa o que você falou, porque até hoje, cara, veja, assim, ó, a gente começa a falar de inovação com um pouquinho mais de atenção, e aí quando eu tô falando de inovação, não tô falando de inovação de produto, nem serviço, eu tô falando de inovação organizacional, ali quando veio o buzz e o hype da transformação digital, né? Então a gente tá falando ali 2016, 15, 16. Até hoje, 2025, tá? Eu escuto empresas procurando profissionais, me procurando, provavelmente te procurando, falando sobre inovação, e você vê por trás ali que não há muito bem uma estratégia. Ela quer ser reconhecida como inovadora, simplesmente assim. E aí, quando você começa a entrar um pouco mais de detalhe nos porquês, tá, ok, inovação é importante, mas por que é importante para você, né? Por que isso vai mudar o jogo? É um game changer? Não é? E aí você começa a entender que, cara, tem muita empresa que ainda não entendeu que a inovação ela é fundamental, preponderante para a sustentabilidade das companhias. Não é por hype, não é para aparecer na CS, não é para aparecer na revista XYZ. É para realmente fazer a diferença e se manter relevante. Por quê? Porque muito em breve, cara, empresas que não forem inovadoras, inovadora vai se tornar uma commodity, tá? Empresas que não forem inovadoras todo ano, elas vão ser fadadas ao fracasso, ano após ano. Até realmente saírem do mercado e por aí vai. Então, bem legal, ó. Assim como o Clayton Christensen falou no livro dele, né? O dilema da inovação. Aquelas empresas que não inovarem, não é que elas não vão crescer, elas não vão mais existir. Exatamente. Elas não vão mais existir. É fundamental que as empresas olhem o curto prazo, ok? Pode ser o foco principal, mas tem que olhar o médio e longo prazo. Isso é legal, cara. Eu tava entrando um pouco mais na área de business aqui, e aí a gente já vai caminhando aqui pro nosso final, olha. Eu tava olhando um outro vídeo aí na internet de um cara super classe A, assim, executivo. E ele tava falando que a gente tinha alguns mantras corporativos. Os mantras eram mais ou menos esse, né? Lá nos anos... No início dos anos 2000. Qual que é o nosso negócio? Então, se você pensa num business qualquer, numa farmácia, numa empresa de seguradora de plano de saúde, enfim, qual é o negócio, né? O negócio é aquele segmento. Passaram-se os anos e o mantra também mudou, né? Que ok, nosso negócio é esse. Mas quais são os outros problemas dos nossos clientes que a gente pode resolver, além desse principal que a gente já atua? E agora a gente está basicamente num momento que é qual é o sonho que eu quero realizar dos meus clientes. E aí a gente vê movimentos, por exemplo, da Cacau Show comprando a Hopi Hari. Você fala, porra, cara, que movimento é esse? Que movimento estranho. E você começa a escutar, né, o manifesto ali do Ale, que é o dono da Cacau Show, o Ale Costa, exato, ele fala, cara, a princípio pode não ter nada a ver, mas quando a gente pensa que o nosso cliente tem o sonho de diversão, de saborear a vida, ele pode estar saboreando um chocolate ou pode estar num parque de diversão. E você fala, porra, faz todo sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa que segura vidas dos seus clientes, faz todo sentido essa empresa ter, por exemplo, uma rede de franquia de academia, né? Por quê? Porque ela está segurando a vida. Mas segurar a vida, normalmente, é algo que a gente faz quando a gente ataca algum problema ou quando a gente tem algum problema. Agora, a previsão disso, a predição disso, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que as empresas começam a olhar para esse momento da inovação, não só na parte tecnológica, mas na parte de modelo de negócio, na forma como se relaciona com o seu cliente, na forma como apresenta os serviços para a comunidade, para a sociedade, por aí vai, né? Então, e claro, até, se você me permite, cara, com certeza, o que eu vejo é uma conjunção de tendências e comportamentos que a gente via e viu nos últimos anos, que está ficando cada vez mais transparente, né? E a gente pode ver a olhos nus, que é a questão de hiperpersonalização e experiências ao extremo. Né? Isso, com certeza, dentro dos cases, né, dos exemplos que você trouxe,
a gente percebe essas duas tendências muito bem. Por quê? Porque os consumidores, eles querem se sentir únicos, né? E uma palestra legal que eu vi do Michel Coforado, né, da Consumoteca, ele mesmo comenta que nós, consumidores, a gente quer adquirir, a gente quer comprar um serviço, um produto, uma experiência que seja diferenciada, que seja diferente de tudo que já existiu, para você poder contar na sua comunidade, contar para os seus amigos e se sentir único, né? Então, veja que momento que a gente está e como que as empresas têm que se preparar para oferecer isso para os consumidores que estão, né? Você, né? Todos nós somos consumidores. Nós estamos cada vez mais sedentos por inovação, sim, mas estamos também cada vez mais criteriosos quanto aos Exatamente. serviços e produtos que a gente adquire. Até porque a demanda é alta, a oferta também. Então, se tem alguma empresa que não me recebeu bem, não entendeu a minha necessidade, quer ganhar tempo para resolver problema, eu vou para a concorrência sem nem pensar. A fidelização hoje em dia ela é muito mais abstrata do que simplesmente pontuar num programa de fidelidade, ganhar um carimbo no cartãozinho para somar 10 e ganhar um café no final. Cara, isso é ok, para algumas pessoas funciona, mas isso na grande massa já é passado, já é passado. O lance agora é você entender o cliente de forma personalizada, saber quais são as dores, quais são os sonhos e como a empresa, a marca, né, ou enfim, a inovação, como a gente está falando de inovação, como isso atua dentro desses nichos, né? E aí, de novo, personalização, como você falou, personificação, cara, é algo que é, assim, para mim, é um dos motivadores, eu acho que é algo que tem muita oportunidade de ser feita ainda. Eu lembro, cara, vou te dar um exemplo muito legal, quando eu tive na CS lá em Las Vegas, eu fui numa loja da Nike, e era um piloto, obviamente, mas, pô, funcionou perfeitamente para mim. Na entrada da loja tinha um totem, e aí o totem pediu o seguinte: eu quero uma foto sua e me fale um pouquinho sobre você. E lá perguntava, né, nome, provavelmente um e-mail, telefone e a nacionalidade. E eu coloquei Brasil. Conforme eu fui andando nessa loja em Las Vegas, o preço, cara, dos produtos era convertido nas etiquetas eletrônicas para real. Porque provavelmente por um jogo de câmera ele identificou quem eu era lá na entrada e sabia que eu era brasileiro e estava andando pela loja. E quando eu parava na frente de um produto, o preço, cara, ficava em real. Porra, isso é fantástico, cara. Né? É algo que, assim, não vou falar que é simples de executar, mas é uma ideia simples, né? Um conceito simples e que, através da tecnologia, isso já é possível de ser aplicado, né? Então, como que a gente traz conceitos como esse para o seu negócio hoje? O seu negócio que pode ser uma loja de café, uma grande rede ou um posto de gasolina, não sei. Como você pode trazer conceitos simples como esse, usando a tecnologia para alavancar essa personificação, né? Essa personalização, hiperpersonalização, como o Ale trouxe, né? É possível, só é preciso, cara, um olhar com mais carinho, com mais atenção. E, cara, para até emendar uma pergunta para ti, precisa de fôlego. E o que eu quero dizer com isso? Que se gestores da inovação ou os gestores das companhias estiverem extremamente imersos na operação, no dia a dia, nos problemas, cara, não tem fôlego criativo de tempo, inclusive, para olhar para isso. Né? E hoje eu vejo muito gestor, muito líder de companhia, cara, olhando para o hoje, é óbvio que é importante, mas isso não dá tempo para o cara olhar para o amanhã. E aí, quando o amanhã chega, ele fala, tá, agora eu preciso olhar. Só que aí pode ser muito tarde, às vezes, né, Ale? Perfeito, Gui. E algumas palavras regem isso, cara. Paciência, resiliência, constância. Ah, isso acontece com gestores não só de inovação, mas também da antiga sustentabilidade, que agora é ESG. Eu passei né, eu tive a oportunidade de ser gestor dos de equipes, né, que trabalhavam com os dois temas. Com sustentabilidade, lá de 2010, 2012. Se você não tem resiliência, se você não tem paciência e constância, você não estaria pronto para falar de uma forma mais ampla, que hoje é o ESG dentro das companhias. E falando de inovação, se o seu projeto, né, se o primeiro projeto não deu certo e você esquece dele, deixa para lá, você perde o bonde. Literalmente, você não consegue retomar e ter esse fôlego que o Gui comentou para tá à frente dos seus concorrentes no mercado, né? Então, é muito importante, né, você ter ações, mesmo que você comece pequeno, né, ações, processos, cultura, comece pequeno, mas comece. E não deixe de alimentar esses temas, né? Não deixe de cuidar, fazer a gestão, ter uma governança dos seus processos.
da sua cultura, dos seus ativos, das suas equipes, dos seus resultados. Faça um acompanhamento constante e, aos poucos, vá crescendo sua ambição, vá crescendo a amplitude da inovação, vá colocando mais pessoas, vá colocando mais áreas, vai colocando mais líderes, né, a serviço da inovação, da própria sustentabilidade. E com isso, com certeza, a empresa vai estar pronta a enfrentar o futuro de uma forma bastante interessante. Muito bom. E para fechar, até eu acho que, né, essa fala, que para mim é bastante inspiradora, né, eu queria trazer uma frase, né, do Steve Blank, das minhas passagens lá no Vale do Silício. Tive uma aula com ele, né, um dos papas do Vale do Silício, que ele trouxe uma frase que me marcou e eu tendo a repetir bastante nas minhas andanças, né, nas minhas andanças por aí, que é a questão de a inovação incremental, ela paga nosso salário, mas quem vai garantir a nossa aposentadoria vão ser as inovações radical e principalmente aquela disruptiva. Então, continuemos inovando, sem perder o foco nos resultados e na execução, mas temos que olhar, sim, o curto, médio e longo prazo para que as empresas, as áreas e os negócios tenham sucesso e se diferenciem no mercado. Bom demais, Ale, bom demais, meu velho. Ó, para resumir o papo aqui, ó, você que tá na empresa, você que tá no corporativo, você que tá em grandes empresas, é o seguinte: quando você chegar a ter mais idade, você vai ver o quanto era importante ter começado exercício físico lá atrás. E para as empresas é a mesma coisa. Quando você estiver evoluindo aí durante as décadas, você vai ver o quanto importante era ter começado a inovar antes. Então comece agora, porque isso vai fazer a diferença daqui a alguns anos, e eu tenho certeza que vai manter o negócio relevante. Não vale só para grandes empresas, vale para pequenas, médias empresas, empreendedores individuais, vale para todo mundo. Inovar é uma necessidade, não é mais um luxo não, tá? Ale, cara, muito obrigado pelo papo, velho. Eu deixo aberto aí pra você fazer mais uma vez um convite pra galera te procurar nas redes sociais, encontrar tua mentoria, falar contigo, conectar com você, dá teu fechamento aí pra nós, por favor. Legal, Gui. Sempre um prazer falar contigo. Convido realmente todos os espectadores, né, pessoal que tá vendo aí o nosso papo, né, a nossa conversa, para entrar lá no meu perfil, @oaleinova, e clicar no link da bio. A mentoria Transformando o Amanhã é para você, líder, que quer fazer a diferença agora, no presente, e quer construir o futuro, né? Basicamente, eu te ajudo a inovar, a pensar e fazer diferente, sem perder o foco na execução e com resultados rápidos, práticos e eficientes. Estou aqui para ajudar, conforme falei ao longo da nossa conversa. O meu propósito é compartilhar minha experiência, minha vivência aí de 25 anos no mercado e ajudar a transformar negócios, pessoas, líderes, e com isso a gente ter cada vez mais um mercado inovador e que atenda de forma ampla os nossos consumidores. Bom demais, Ale, bom demais. Galera, muito obrigado por quem ficou conosco aí nesse episódio. Você aprendeu muito hoje com a Ale Silva. Eu peço pra você compartilhar esse vídeo, dar o like, se inscrever, porque a gente vai ter mais convidados, mais temas. O Ale Silva vai estar com a gente em outros temas também. Então é isso, muito obrigado. Episódio 1 no ar. Valeu!